Olá, amigos. Aqui é o Dorfo. Sejam muito bem-vindos ao canal Realidade Adormecida. Quero lhes fazer companhia com mais uma história. Todavia, antes que a agulha comece a costurar os fios desta narrativa, um aviso. O que se segue não é para corações frágeis, nem para as mentes que se apegam à solidez da realidade. Aqui, a verdade se desdobra em sombras, e a sanidade é um tecido que pode se desfazer a qualquer momento. Se a sua coragem é apenas uma faísca e o conforto da certeza é o seu porto seguro, talvez seja prudente recuar agora. Mas se a curiosidade arde em sua alma e o abismo do desconhecido chama, então, e somente então, prossiga. Permita que o sussurro da agulha o guie. Mas não diga que não foi avisado, pois uma vez que a costura começa, não há como desfazê-la. Então vamos à história. O sussurro da agulha. Ato 1. O ano era 1903. Na pacata Rua das Flores, número 17, uma casa de fachada modesta e janelas altas abrigava a rotina meticulosa de Ana. Aos 28 anos, Ana era uma costureira independente e a agulha, sua confidente mais fiel. Seus dias eram um balé silencioso entre o tecido, a linha e o ritmo constante da máquina de costura. Um som que, para ela, era a própria melodia da ordem. O sol da manhã, filtrado pelas cortinas de renda, desenhava padrões mutáveis no assoalho de madeira escura, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar, testemunhas silenciosas de sua existência solitária. Ana apreciava a solitude. Era nela que encontrava a concentração necessária para seus intrincados bordados e a paz para seus pensamentos. A casa, herdada de uma tia-avó reclusa, era um refúgio, um santuário contra o burburinho crescente da cidade que, embora distante, começava a sentir os primeiros tremores da modernidade. Ruídos de carroças e, ocasionalmente, o apito distante de um trem eram as únicas intrusões em sua bolha de tranquilidade. No entanto, nos últimos dias, uma nova sinfonia, mais sutil e dissonante, começara a se infiltrar em seu santuário. Começou com pequenos desvios quase imperceptíveis. Uma tesoura que, deixada sobre a mesa de corte, aparecia misteriosamente na cesta de retalhos. Um carretel de linha azul marinho que ela jurava ter usado na véspera, substituído por um idêntico, mas de um tom ligeiramente diferente. Ana, uma mulher de hábitos e memória afiada, inicialmente atribuiu esses incidentes ao cansaço. As longas horas debruçadas sobre os tecidos, a luz fraca do lampião à noite, tudo contribuía para uma mente exausta. A fadiga prega peças. Ela murmurava para si mesma, enquanto arrumava os objetos em seus devidos lugares, com uma pontada de irritação que não era comum em seu temperamento calmo. Mas os incidentes se tornaram mais frequentes e, gradualmente, mais perturbadores. Certa manhã, ao se levantar, encontrou a porta de seu armário entreaberta, embora tivesse certeza de tê-la fechado na noite anterior. As roupas, meticulosamente dobradas, estavam ligeiramente desarrumadas, como se mãos invisíveis tivessem vasculhado seu interior. Um arrepio percorreu sua espinha, um pressentimento gélido que não podia ser explicado pela lógica. Ela inspecionou a casa, cada canto, cada fresta, mas não havia sinais de arrombamento. Apenas o silêncio, mais denso e pesado do que o habitual, parecia zombar de sua inquietação. Os sons também começaram a mudar. O rangido familiar do assoalho, antes um companheiro reconfortante, agora parecia ter uma intenção própria, um lamento arrastado que ecoava pelos corredores vazios. Sussurros, tão tênues que poderiam ser confundidos com o vento, pareciam flutuar no ar, carregando palavras indistintas, como segredos contados em uma língua esquecida. Ana se pegava parando, a agulha suspensa no ar, os ouvidos tensos, tentando decifrar a origem desses sons. Mas eles sempre cessavam no momento em que ela se concentrava, deixando-a com a sensação de que estava perdendo a razão. A solidão, antes sua aliada, começava a se transformar em uma prisão.
onde seus próprios pensamentos eram seus algozes mais cruéis. A ordem de seu mundo, antes tão inabalável, começava a se desfazer, fio a fio, como um tecido mal costurado, e Ana, a costureira da ordem, sentia-se impotente para remendá-lo. A crescente perturbação de Ana a levou a uma medida drástica, algo que sua natureza metódica e racional exigia: um diário. Não um diário de confidências e sentimentos, mas um registro frio e preciso dos eventos. Em um caderno de capa de couro, com páginas pautadas e um fecho de metal, ela começou a anotar cada anomalia, a data, a hora aproximada, a descrição do incidente e suas próprias observações. 14 de março, 1903. Tesoura de bordar, deixada sobre a mesa, encontrada na cesta de retalhos, sem sinais de intrusão, possível fadiga. Lia-se em sua caligrafia elegante e firme. O diário era sua âncora, sua tentativa desesperada de impor ordem ao caos que se instalava, de provar a si mesma que não estava perdendo o juízo. As anotações, no entanto, só serviam para confirmar o padrão. Os incidentes não eram aleatórios, nem esporádicos. Havia uma progressão, uma inteligência por trás do que acontecia. Objetos não apenas mudavam de lugar, eles eram dispostos de forma sutilmente diferente, como se quisessem comunicar algo. Uma agulha de costura, por exemplo, foi encontrada espetada em um pedaço de tecido, formando um padrão que lembrava um olho. Ana sentiu um calafrio. Era uma coincidência? Ou uma mensagem? A dúvida era um veneno lento, corroendo sua paz. Foi então que ela decidiu procurar ajuda. Não de amigos ou vizinhos, que a veriam com desconfiança ou pena, mas de alguém que pudesse oferecer uma explicação lógica, científica. O Dr. Elias, um médico clínico geral respeitado na comunidade, com um interesse crescente nas novas teorias sobre a mente, parecia a escolha óbvia. Sua reputação de homem calmo e empático a encorajou. Marcou uma consulta, sentindo-se estranhamente aliviada por finalmente compartilhar seu fardo. No consultório do Dr. Elias, um ambiente austero, mas acolhedor, com estantes repletas de livros e o cheiro característico de éter e papel envelhecido, Ana tentou descrever seus tormentos. Começou com os objetos, os sons, a sensação de estar sendo observada. O Dr. Elias ouvia atentamente, com um olhar que Ana interpretou como compreensão. Ela lhe mostrou o diário, a prova irrefutável de sua sanidade, de sua observação meticulosa. Ele folheou as páginas, seus olhos percorrendo as anotações com um interesse profissional. Ao final de sua narrativa, Ana esperava uma validação, uma confirmação de que o que estava vivenciando era real. Em vez disso, o Dr. Elias, com uma voz suave e compassiva, proferiu as palavras que ela mais temia. Minha cara senhorita Ana, compreendo sua aflição. Seus sintomas, a fadiga, a ansiedade, a dificuldade em distinguir o real do imaginário, tudo isso aponta para um quadro de fadiga nervosa, talvez até mesmo histeria. É um mal comum entre as mulheres de sua sensibilidade, especialmente aquelas que vivem uma vida tão reclusa e dedicada ao trabalho minucioso. O cérebro, exausto, pode pregar peças, criando ilusões e distorções da realidade. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Histeria. A palavra ecoou em sua mente como uma sentença. Era o diagnóstico da época para tudo o que não se compreendia na mente feminina. Significava que ela estava louca, que suas experiências eram invenções de sua própria mente doente. O diário, sua prova de sanidade, havia se tornado a prova de sua loucura. O Dr. Elias sugeriu repouso, talvez um tônico para os nervos, e recomendou que ela evitasse o trabalho excessivo. A mente precisa de descanso, senhorita Ana, e a companhia de outras pessoas pode ser um bálsamo para a alma. Saiu do consultório com a receita em mãos e o coração pesado. A voz da razão, a ciência, havia validado seus piores medos. Não havia um monstro lá fora, mas um dentro dela. E a solidão, que antes era sua escolha, agora se tornava uma imposição, um sintoma de sua doença. O mundo, que já parecia se desintegrar,
agora se tornava um lugar onde sua própria percepção era uma traidora. A semente da dúvida havia germinado, e suas raízes se aprofundavam em sua alma, ameaçando consumir tudo o que ela acreditava ser real. Com a receita do Dr. Elias em mãos e a palavra histeria ecoando em sua mente, Ana se sentia mais isolada do que nunca. A visita ao médico, que deveria trazer alívio, apenas solidificou a ideia de que o problema não estava na casa, mas nela mesma. O diário, antes um refúgio de sua sanidade, agora parecia um registro de sua própria derrocada. Ela tentou seguir as recomendações do doutor. Diminuiu as horas de trabalho, tentou se distrair com leituras leves, mas a sensação de estar sendo observada, de que algo espreitava nas sombras de sua própria casa, persistia. Foi nesse período de crescente vulnerabilidade que o Sr. Pereira, seu vizinho da casa ao lado, começou a se tornar uma presença mais notável. Um homem de seus 60 e poucos anos, aposentado, com um ar de quem já vira de tudo, o Sr. Pereira era conhecido por sua discrição. Raramente se via mais do que sua silhueta na janela ou o som de seus passos lentos no jardim. No entanto, nos dias que se seguiram à visita de Ana ao Dr. Elias, ele parecia estar em toda parte. Ana o via no mercado, onde ele a cumprimentava com um aceno de cabeça e um sorriso enigmático. Ele aparecia em sua porta com um prato de doces caseiros. Para adoçar a vida de uma vizinha tão trabalhadora, dizia, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta. Seus comentários, antes inofensivos, começaram a adquirir um tom ambíguo, quase profético. Esta casa tem suas histórias, não é, minha jovem? Ele murmurou um dia, enquanto regava as flores em seu jardim, os olhos fixos na fachada da casa de Ana. Paredes velhas guardam segredos, e às vezes, os segredos não gostam de ficar guardados. Ana tentou ignorar, atribuindo as palavras à excentricidade de um velho solitário. Mas as palavras do Sr. Pereira se encaixavam de forma perturbadora com os eventos que ela vinha experienciando. Ele nunca mencionava diretamente os objetos que mudavam de lugar, ou os sussurros, mas suas frases soltas, suas referências a coisas que se movem na noite, ou a espíritos inquietos, pareciam sempre coincidir com um novo incidente em sua casa. Uma noite, Ana acordou com um barulho vindo da sala de estar. Ao descer, encontrou um dos retratos de família, que estava pendurado na parede há anos, caído no chão, o vidro estilhaçado. No dia seguinte, o Sr. Pereira a abordou no portão. Noites agitadas, não é, senhorita Ana? Sinto que a casa não está em paz. Talvez precise de uma boa limpeza espiritual. A desconfiança de Ana em relação ao Sr. Pereira crescia a cada dia. Ele era um benfeitor excêntrico ou um manipulador sutil, alimentando sua paranoia. Ela começou a observá-lo, espiando por entre as cortinas, tentando decifrar seus movimentos. Ele parecia sempre saber quando ela estava em casa, quando saía, quando acendia as luzes. A sensação de estar sendo vigiada, que antes era uma impressão vaga, agora se tornava uma certeza, e a fonte parecia ser a casa ao lado. O isolamento de Ana se aprofundava. Amigos e conhecidos, ao perceberem sua crescente reclusão e a palidez em seu rosto, começaram a se afastar. As poucas tentativas de contato eram recebidas com desculpas esfarrapadas ou olhares de pena. A sociedade da época, com sua rigidez e sua aversão ao que fugia da norma, não tinha paciência para mentes perturbadas. Ana se viu sozinha, com o diário como seu único confidente, o Dr. Elias como a voz da ciência que a condenava, e o Sr. Pereira como uma sombra enigmática que parecia dançar à beira de sua sanidade. A semente da dúvida havia se transformado em uma planta de raízes profundas, e seus galhos se estendiam, sufocando qualquer resquício de paz que ainda pudesse existir em sua vida. Os dias se arrastavam, cada um mais pesado que o anterior. A casa, antes um refúgio, tornara-se uma prisão, um labirinto onde a realidade se dobrava e se contorcia. As anomalias não eram mais sutis. Elas se manifestavam com uma audácia perturbadora, desafiando qualquer tentativa de explicação lógica. Ana tentava manter a rotina, sentar-se à máquina de costura,
mas suas mãos tremiam e os pontos saíam tortos, desfeitos. A agulha, antes um instrumento de precisão, parecia agora um ponteiro enlouquecido, apontando para um abismo. As mensagens enigmáticas começaram a aparecer em lugares impossíveis. Não mais apenas padrões em tecidos, mas palavras, escritas em uma caligrafia que parecia a sua, mas não era. Não confie nos olhos. Lia-se embaçado no espelho do quarto, como se escrito com vapor, desaparecendo assim que ela tentava tocá-lo. Em outra ocasião, ao abrir seu livro de orações, encontrou uma página marcada com uma frase sublinhada: "E a verdade vos libertará, mas primeiro ela vos fará miseráveis." O papel estava amarelado, a tinta desbotada, como se a mensagem estivesse ali há décadas, esperando por ela. Objetos de valor, como o broche de sua mãe, desapareceram de sua caixa de joias e reapareceram em lugares absurdos, dentro do açucareiro, debaixo do travesseiro, ou até mesmo costurado em um dos vestidos que ela estava confeccionando. Ana passava horas procurando, a angústia crescendo a cada minuto, apenas para encontrá-los em um local que ela jurava ter inspecionado minutos antes. A casa parecia zombar dela, um ser vivo que se divertia com seu tormento. O mais aterrorizante, porém, eram os lapsos de memória, pequenos buracos em seu dia, momentos em que ela não conseguia se lembrar do que havia feito. Ela se pegava no meio de uma tarefa, sem saber como havia chegado ali, ou com quem havia falado. Certa tarde, encontrou-se sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá frio à sua frente, sem recordar de tê-lo preparado. A porta da rua estava entreaberta e um vento gelado varria o corredor. Havia saído? Por quanto tempo? A incerteza era um peso esmagador. Os sonhos se misturavam com a realidade, criando um emaranhado indistinguível. Ela via vultos nas sombras, ouvia sussurros que se transformavam em vozes claras, chamando seu nome. As figuras do Dr. Elias e do Sr. Pereira se misturavam em seus pesadelos, seus rostos distorcidos, suas palavras carregadas de um significado oculto. Ela acordava suada, o coração batendo descompassado, sem saber se o terror havia terminado ou se apenas havia se transferido para o mundo desperto. A linha entre o que era real e o que era fruto de sua mente se desfazia, e Ana sentia-se à beira de um precipício, com a escuridão chamando seu nome. A crescente confusão e os lapsos de memória de Ana a levaram a uma desconfiança profunda de tudo e de todos. O Dr. Elias, antes seu porto seguro, agora parecia uma figura ameaçadora. Suas palavras sobre histeria e fadiga nervosa soavam como uma condenação, uma forma de invalidar sua experiência, cada vez que ele sugeria um novo tônico ou um período de repouso em um sanatório. Ana sentia um calafrio. Seria ele parte de algo maior, uma conspiração para silenciá-la, para trancá-la em um lugar onde ninguém acreditaria em suas verdades? Ela começou a evitar as consultas, inventando desculpas esfarrapadas. Quando ele insistia em visitá-la em casa, Ana se sentia invadida, seus olhos percorrendo cada movimento do médico, buscando sinais de falsidade. Ele a observava com uma intensidade que ela interpretava como escrutínio, não como preocupação. O cheiro de éter que ele trazia consigo, antes associado à cura, agora evocava imagens de hospitais frios e celas acolchoadas. O Sr. Pereira, por sua vez, tornou-se uma presença ainda mais perturbadora. Seus comentários ambíguos e sua aparente onisciência sobre os eventos na casa de Ana a deixavam em um estado constante de alerta. Ele a abordava no portão com histórias de assombrações antigas e maldições familiares, sempre com um sorriso enigmático que não alcançava seus olhos. A casa tem uma história, minha jovem, e as histórias às vezes se repetem, ele dizia, enquanto seus olhos se fixavam em um ponto além do ombro de Ana, como se visse algo que ela não podia. Ana começou a suspeitar que o Sr. Pereira estava, de alguma forma, envolvido nos acontecimentos. Seria ele o responsável pelos objetos que mudavam de lugar? Pelos sussurros? Mas qual seria seu motivo? Ela o observava da janela,
tentando flagrá-lo em alguma ação suspeita, mas ele era sempre o vizinho inofensivo, cuidando de seu jardim ou lendo o jornal na varanda. A falta de provas concretas apenas alimentava sua paranoia, transformando-o em uma figura ainda mais sinistra em sua mente. Desesperada por respostas que não fossem diagnósticos médicos ou superstições vagas, Ana decidiu investigar por conta própria. Ela começou a frequentar a biblioteca pública, um lugar que antes visitava apenas para buscar padrões de costura. Mergulhou em livros sobre folclore local, lendas urbanas e até mesmo em tratados antigos sobre fenômenos inexplicáveis. Ela buscava por histórias de casas assombradas, de objetos possuídos, de mentes que se desintegravam sob a influência de forças ocultas. Cada página virada era uma nova pista, uma nova teoria, uma nova esperança de encontrar uma explicação que validasse sua experiência. No entanto, a cada nova descoberta, mais confusa ela se sentia. As lendas eram contraditórias, as explicações vagas. O que ela encontrava parecia apenas ecoar seus próprios medos, sem oferecer uma solução. A linha entre a pesquisa e a obsessão se tornava cada vez mais tênue. Ela passava noites em claro, lendo à luz do lampião, seus olhos ardendo, sua mente em um turbilhão de informações. A tensão social se manifestava em olhares curiosos dos bibliotecários, em cochichos de outros frequentadores. Ana, a costureira reclusa, estava se tornando a mulher estranha que lia sobre fantasmas e maldições. A sociedade, com sua aversão ao que não podia ser explicado, a empurrava cada vez mais para a margem, para o abismo da loucura. A busca incessante de Ana por respostas a levou a um ponto de exaustão física e mental. As noites em claro na biblioteca, a constante vigilância sobre o Sr. Pereira, a desconfiança em relação ao Dr. Elias, tudo contribuía para uma espiral descendente. Sua aparência refletia seu tormento, olheiras profundas, pele pálida, cabelos desgrenhados. Ela mal se reconhecia no espelho, e essa estranha no reflexo parecia zombar de sua crescente fragilidade. Os confrontos, antes internos, começaram a se manifestar de forma mais explícita. Ana passou a discutir com as sombras, a responder aos sussurros, a confrontar os objetos que mudavam de lugar. Certa manhã, ao encontrar um de seus bordados mais delicados desfeito, os fios cortados em um padrão caótico, ela gritou. Um grito rouco, desesperado, que ecoou pelas paredes da casa, um som que ela não reconheceu como seu. Ela pegou a tesoura de bordar e, em um acesso de fúria, começou a cortar os tecidos, a rasgar os desenhos, a destruir tudo o que antes representava sua vida e sua arte. Quando a fúria passou, ela se viu em meio a um mar de retalhos. Ofegante, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. O que havia acontecido? Quem havia feito aquilo? A dúvida a corroía. Em outro incidente, enquanto tentava costurar a luz bruxuleante de um lampião, a agulha escorregou e perfurou seu dedo. Uma gota de sangue rubro manchou o tecido branco. No mesmo instante, a chama do lampião se apagou, mergulhando o cômodo em escuridão total. Ana sentiu um frio intenso, como se uma presença gélida a envolvesse. Ouviu um sussurro próximo ao seu ouvido, uma voz que parecia vir de dentro de sua própria cabeça dizendo: "Você é nossa agora." O pânico a dominou. Ela tateou no escuro, tentando acender o lampião, mas suas mãos não obedeciam. A escuridão parecia viva, pulsando ao seu redor, e os sussurros se multiplicavam, formando um coro de vozes indistintas que a chamavam, a provocavam, a enlouqueciam. Sua saúde mental se deteriorava a olhos vistos. Ela tinha alucinações visuais e auditivas com mais frequência. Via vultos nas janelas, ouvia passos no andar de cima quando estava sozinha. A comida perdia o sabor. O sono se tornava um tormento de pesadelos vívidos. O Dr. Elias, preocupado com sua ausência nas consultas, fez uma visita inesperada.
Encontrou Ana em um estado deplorável, os olhos arregalados, o corpo magro, falando sozinha e gesticulando para o vazio. Ele tentou acalmá-la, mas Ana o repeliu, gritando que ele era um impostor, que estava ali para levá-la, para trancá-la. O médico, com um olhar de profunda tristeza e preocupação, percebeu que a situação havia chegado a um ponto crítico. Ele sugeriu a internação, um lugar onde ela poderia receber os cuidados adequados, longe das influências que a estavam perturbando. Ana, em um momento de rara lucidez, entendeu o que aquilo significava. Seria levada para um hospício, um lugar onde a loucura era confinada, onde as vozes eram silenciadas, onde a individualidade era apagada. A ideia a aterrorizou mais do que qualquer sombra ou sussurro. Ela se recusou, com uma força que surpreendeu o Dr. Elias. Não, eu não estou louca. Eu sei o que está acontecendo. Mas suas palavras se perderam no ar, sem convencer ninguém. A linha entre a sanidade e a loucura havia se rompido. E Ana estava agora em um território desconhecido, onde a única certeza era o terror que a consumia. Caros, antes de dar sequência nessa história perturbadora, me permito fazer um parêntese e lhes dizer, por alto, como eram os manicômios nessa época e o quão desesperador era ser jogado num lugar desses. Naquela época, Brasil, início do século XX, bastava um diagnóstico vago, uma palavra atravessada ou até um comportamento considerado inadequado para que alguém fosse jogado, sem volta, nos porões da loucura institucionalizada. Os manicômios não eram hospitais, eram cemitérios de vivos, especialmente para as mulheres. Ali, qualquer traço de inconformidade podia ser lido como histeria, ansiedade, cansaço, tristeza persistente, ou até o simples fato de se recusar a obedecer, a não querer casar, a não querer gerar filhos, a pensar alto, a enxergar o que os outros negavam. A estrutura desses lugares era feita de tijolos, grades e desespero. Os internos, muitas vezes empilhados em corredores úmidos e fétidos, não tinham sequer nomes. Eram chamados de os indigentes, os incontroláveis, os irrecuperáveis. Os corpos murchavam de fome, as peles fediam com doenças e a mente afundava em um pântano de abandono, onde até o tempo parecia se esquecer deles. A comida era rara, fria, podre. A água, às vezes, era mais suja que os lençóis que nunca eram trocados. A morte rondava em silêncio. Às vezes vinha com a tuberculose, às vezes com a disenteria, mas quase sempre vinha com a simples desistência. Lá dentro, o tratamento era uma ironia cruel. Camisas de força substituíam os abraços. Banhos gelados substituíam conversas. Amarras e gritos tomavam o lugar de escuta. E a medicina psiquiátrica, ainda tateando no escuro, classificava os pacientes por aparência, por raça, por classe social, como se o sofrimento tivesse um rosto específico. Pobres e negros eram internados com mais frequência. Eram os invisíveis que dentro dos muros se tornavam ainda mais apagados. E a pior parte, muitos dos que entravam com apenas rachaduras na alma saíam, se saíssem, com elas abertas em crateras. O trauma do confinamento, o medo constante, o silêncio forçado e a rotina estéril não curavam ninguém. Só anulavam, apagavam. O que entrava vivo saía ausente, porque a internação naquela época não era sobre saúde, era sobre controle, sobre fazer sumir o que incomodava, sobre transformar gente em vulto. Por isso, quando se ouvia que alguém tinha sido levado ao sanatório, o que se espalhava não era só a notícia, era um arrepio coletivo. Era como se a pessoa tivesse sido engolida por um buraco negro, de onde nem mesmo o grito conseguia escapar. E Ana, ela sabia disso.
Sabia que estar na mira dos olhos médicos na época significava mais do que perder a liberdade. Era perder o direito de ser escutada, de ser crida, de ser humana. Seguimos para o ato final da nossa história. O abismo. A recusa de Ana de ser internada desencadeou uma série de eventos que a empurraram ainda mais para a beira do abismo. O Dr. Elias, convencido de sua condição, começou a tomar medidas mais assertivas, enviando enfermeiras para sua casa, que tentavam persuadi-la a aceitar o tratamento. Ana as via como carcereiras, espiãs, e as repelia com uma fúria que a surpreendia. A casa, antes seu santuário, tornou-se um campo de batalha, onde sua sanidade era o prêmio. O Sr. Pereira, por sua vez, intensificou suas visitas e seus comentários enigmáticos. Ele trazia consigo ervas e amuletos, sugerindo rituais de purificação para a casa, falando de energias antigas e espíritos presos. Ana, desesperada, chegou a considerar suas propostas, mas a desconfiança em seus olhos o impedia. Ele parecia se deleitar com seu tormento, seus olhos brilhando com uma satisfação doentia a cada nova manifestação do terror. O clímax veio em uma noite de tempestade, com ventos uivantes e chuva torrencial que castigava as janelas. Ana estava em seu quarto, encolhida na cama, tentando ignorar os rangidos e gemidos da casa. De repente, a luz do lampião piscou e se apagou, mergulhando o cômodo em escuridão total. Um frio glacial a envolveu e ela ouviu, vindo do fundo do corredor, o som inconfundível da máquina de costura. Não o ritmo familiar e reconfortante, mas um som frenético, descompassado, como se estivesse sendo operada por mãos invisíveis e enlouquecidas. Ana, impulsionada por uma mistura de terror e uma estranha curiosidade, levantou-se e tateou no escuro, seguindo o som. A cada passo, o som da máquina ficava mais alto, mais insistente, como um coração batendo descontroladamente. Ao chegar à sala de costura, ela viu, à luz dos relâmpagos que iluminavam o cômodo em flashes intermitentes, a máquina de costura estava em pleno funcionamento, a agulha subindo e descendo em uma velocidade impossível. No tecido, um bordado macabro tomava forma. Um olho, idêntico ao que ela havia visto espetado na agulha, mas agora com veias pulsantes e uma pupila que parecia segui-la. Um grito rasgou sua garganta, mas foi abafado pelo som da máquina. Ela tentou desligá-la, mas suas mãos pareciam paralisadas. A agulha, em um movimento rápido e preciso, perfurou o tecido e, em seguida, sua própria mão. A dor foi excruciante, mas Ana mal a sentiu. Seus olhos estavam fixos no bordado, que agora parecia piscar, a pupila se dilatando e contraindo. Ela sentiu uma presença atrás dela, um hálito gélido em sua nuca. Virou-se bruscamente, mas não havia nada. Apenas a escuridão e o som da máquina, que agora parecia costurar diretamente em sua mente. Ana caiu de joelhos, a mão sangrando, os olhos fixos no bordado. A linha entre o real e o imaginário havia se desfeito completamente. O terror não era mais externo. Ele havia se internalizado, se tornado parte dela. A máquina de costura continuou seu trabalho macabro. E Ana, com um sorriso distorcido nos lábios, começou a rir. Uma risada histérica, descontrolada, que se misturava ao som da tempestade e ao ritmo insano da agulha. Ela havia se tornado o próprio terror que a consumia. A tempestade cessou tão abruptamente quanto começou, deixando para trás um silêncio pesado, apenas quebrado pelo gotejar da chuva dos beirais. A risada de Ana havia se transformado em um murmúrio contínuo, uma cantiga de ninar distorcida que ela entoava para si mesma, sentada no chão da sala de costura, a mão ainda sangrando, mas sem que ela parecesse notar. O bordado, o olho pulsante, estava agora completo, e a máquina de costura, silenciosa, parecia observá-la com uma cumplicidade macabra. Na manhã seguinte, o Dr. Elias e o Sr. Pereira, alertados pelos vizinhos sobre os gritos e a agitação da noite anterior, arrombaram a porta da casa de Ana. Encontraram-na ali, no chão, em meio aos retalhos e ao bordado sinistro.
Seus olhos, antes tão expressivos, estavam agora vazios, fixos em um ponto distante, como se vissem algo que ninguém mais podia. Ela não reagiu à presença deles, nem aos toques, apenas continuou a murmurar sua cantiga, um sorriso tênue nos lábios. O doutor Elias, com um suspiro de resignação e tristeza, confirmou o que já suspeitava. Ana seria levada, não para um sanatório, mas para um asilo, um lugar onde as mentes quebradas eram guardadas, longe dos olhos da sociedade. Enquanto os enfermeiros a levavam, envolta em um cobertor, seus olhos se cruzaram com os do Sr. Pereira. Ele não sorria, mas havia um brilho peculiar em seu olhar, uma compreensão que Ana, em seu estado, talvez não pudesse mais decifrar. Ou talvez sim, talvez aquele brilho fosse o reconhecimento de um pacto silencioso, de um segredo compartilhado. A casa na Rua das Flores, número 17, foi lacrada. Os objetos de Ana, suas máquinas, seus tecidos, seus bordados, foram guardados, esquecidos. Mas o diário, aquele registro meticuloso de sua descida à loucura, permaneceu. Escondido sob uma tábua solta no assoalho do quarto, suas páginas amareladas guardavam a verdade, ou a versão de Ana dela. E em uma das últimas páginas, em uma caligrafia trêmula, mas ainda reconhecível, lia-se uma única frase: "A agulha nunca para de costurar." Anos se passaram. A casa permaneceu vazia, um lembrete silencioso do que havia acontecido ali. As pessoas evitavam a Rua das Flores, e as crianças, em seus jogos, sussurravam histórias sobre a costureira louca que bordava olhos em tecidos. O Dr. Elias continuou sua prática, mas nunca mais foi o mesmo. Seus olhos carregavam um peso, uma dúvida que a ciência não podia explicar. E o Sr. Pereira? Bem, ele continuou a regar suas flores, a observar o mundo de sua janela, com aquele mesmo brilho enigmático nos olhos, um guardião silencioso de segredos que o tempo não podia apagar. E assim, a história de Ana, a costureira, se tornou uma lenda, um sussurro no vento, uma advertência sobre a fragilidade da mente e a linha tênue que separa a realidade da loucura. E em noites de tempestade, quando o vento uivava e a chuva castigava as janelas, alguns juravam ouvir, vindo da casa abandonada na Rua das Flores, o som distante e incessante de uma agulha costurando, costurando, costurando. Convido-lhes agora a uma breve reflexão sobre a fragilidade da realidade e a sombra da sanidade. A história de Ana, a costureira, nos convida a mergulhar nas profundezas da mente humana e a questionar a própria natureza da realidade. Em uma era onde a ciência ainda engatinhava na compreensão dos labirintos da psique e a sociedade rotulava com facilidade o que não compreendia, a linha entre a sanidade e a loucura era tênue e perigosamente fluida. Ana, em sua reclusão e sua rotina metódica, representava a ordem, a previsibilidade. No entanto, quando essa ordem é sutilmente desfeita por eventos inexplicáveis, a mente, em sua busca por sentido, pode se voltar contra si mesma. O terror em O Sussurro da Agulha não reside em monstros de carne e osso, mas na corrosão da percepção, na dúvida insidiosa que se instala quando aquilo que consideramos real começa a se desintegrar. É o medo de não poder confiar em nossos próprios sentidos, em nossas memórias, naqueles que nos cercam. A sociedade da virada do século XX, com suas superstições e sua visão limitada sobre a saúde mental, serviu como um catalisador para a queda de Ana, empurrando-a para um isolamento ainda maior e validando seus piores temores. Mas, afinal, o que é a loucura? Seria ela uma doença, uma falha na engrenagem do cérebro ou uma forma alternativa de perceber o mundo, incompreendida por aqueles que se aferram à normalidade? A história de Ana nos força a confrontar a ideia de que a realidade é, em grande parte, uma construção coletiva e que a sanidade pode ser tão frágil quanto um fio de linha. O que acontece quando essa construção se desfaz e o indivíduo é deixado à mercê de sua própria mente, em um mundo que se recusa a ver o que ele vê ou a ouvir o que ele ouve?
O sussurro da agulha, que para Ana se tornou o som de sua própria desintegração, pode ser interpretado como a voz da paranoia, da obsessão, ou talvez a manifestação de uma verdade que a razão se recusa a aceitar. A história nos deixa com a inquietante pergunta: quem era o verdadeiro monstro? A casa, o vizinho, o médico, a sociedade ou a própria mente de Ana? E em última instância, quão seguros estamos em nossa própria percepção da realidade? Caros amigos, essa foi a história de hoje. E se ela fez você questionar a solidez da sua própria realidade, deixe um comentário e compartilhe suas reflexões. Me conte também de onde está assistindo e qual horário que você mais gosta de estar em companhia do Realidade Adormecida. E para mais mergulhos nos abismos da mente humana, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas narrativas que farão você roer as unhas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.